Rapaziada, Bigode Tricolor na área, iniciando mais um pós-jogo com o Bigode. É isso aí, rapaziada. Vitória do Tricolor 2-0 no Morumbi contra o Grêmio, terceira rodada do Brasileiro. Mas antes de eu falar aí do jogo, rapaziada, antes de eu falar de como foi o jogo, de como o São Paulo construiu essa vitória importantíssima, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Bigode, dá essa força, compartilhe com seu amigo, com sua amiga, com o pessoal que gosta de futebol aí, a rapaziada que é de outro time, todo mundo é bem-vindo, rapaziada. Então, o Bigode só tem a agradecer a todos que vêm se inscrevendo, o canal do Bigode aí tá crescendo bastante, então só tenho a agradecer a todos que vêm se inscrevendo, que vêm curtindo os vídeos, que vêm comentando, que vem compartilhando aí com um amigo, com uma amiga. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pro Bigode aí, rapaziada. E é isso, vamos lá, rapaziada. Vitória importante, Tricolor 2-0. É um jogo que aí quem me acompanha aí nas redes sociais assistiu o pré-jogo aí do Bigode. Eu falei que ia ser um jogo muito difícil pro Tricolor, porque o Grêmio é um time que contratou bastante, rapaziada. Eles trouxeram muito jogador bom, né? É um time muito forte, que vem num momento muito bom na temporada. Então, eu achei que ia ser um jogo muito difícil pro Tricolor. Porém, o Tricolor se impôs desde o primeiro minuto, entrou com mais vontade, entrou um time mais leve, o trio ali, Lucas, Luciano, Caleri, funcionou muito bem, o que é muito importante para o Tricolor, o que dá uma esperança gigantesca para nós torcedor, de dias melhores, de poder lutar por algo na temporada, uma esperança que até pouco tempo atrás o torcedor não tinha, né? Até porque nossa meta era escapar da Série B no Paulista. Olha isso, velho, olha isso, que absurdo, velho. Nós tava com medo de cair no Paulista. E hoje nós olha para frente e vê uma esperança de um time disputar, se não conseguir disputar o título, porque eu ainda acho que tá muito cedo, o campeonato tá começando agora, e eu ainda vejo que tem times muito superior do que o Tricolor aí na competição. Mas se nós não conseguir disputar o título, nós vamos disputar ali uma vaga na Libertadores, o que já é muito importante para o Tricolor, por essa reconstrução que começou no São Paulo, né? Com a saída do Casares, com a saída de alguns diretores aí. Esse ano, o final do ano é ano de eleição, então vamos ver quem vai assumir a presidência do São Paulo. Então, assim, dá uma esperança que até então nós não tínhamos. Então, muito importante essa participação do Lucas. O Lucas vem jogando muita bola, vem recuperando a confiança. Foi o que eu falei no último vídeo contra o Primavera, né? Foi o Primavera que nós jogamos? Foi isso, né? Foi o que eu falei, o Lucas já vinha jogando muito bem, já vem reconquistando essa confiança. O Caleri, que perdeu aí a temporada passada praticamente toda, voltou muito bem, se entrega muito em campo. E hoje, quando saiu a escalação, eu acompanhei aí muitos torcedores, né, questionando como ia ser esse time com Lucas, Luciano, Caleri. E eu vi muito torcedor são paulino falar que o São Paulo ia ficar muito exposto, porque os três não marcam, não sei o que, isso e aquilo. E eu também, eu vou ser sincero para vocês que eu fiquei preocupado também, mais por conta do adversário, né, que é difícil. O Grêmio é uma equipe muito qualificada, então eu fiquei com medo também, fiquei com receio. Mas quando começou o jogo ali, eu percebi que o São Paulo ia dar trabalho, que o São Paulo, assim, desde o primeiro minuto você percebe que o São Paulo partiu para cima. O Lucas, cara, é muito bom, é muito legal você ver o Lucas com a confiança de volta, pegando a bola, levantando a cabeça, partindo para cima do adversário, fazendo, deixando o outro para trás, participando das jogadas. Você vê o Lucas do final da temporada passada, era um Lucas com medo, sem querer ir para cima, com receio. E assim, o torcedor
teve que ter paciência, né? Teve que ter um pouco de sabedoria ali, de perceber que ele não estava no 100% dele. Então, essa volta, esse retorno aí, acho que foi mais bem planejado ali. Então, o Lucas tá voltando, tá voltando a ser o Lucas que era. E sem dúvida nenhuma, certeza que vai dar muita alegria para nós nessa temporada. Falando assim o time inteiro hoje jogou bem. O destaque assim é Marcos Antônio, né? Esse cara é craque, esse cara joga muita bola. Foi um achado do São Paulo, até porque estava encostado lá na Itália, né? Na Lazio, e o São Paulo trouxe. Ninguém assim, eu particularmente aqui no Brasil não conhecia, né? E esse cara joga muita bola, velho. No lance do pênalti ali, esses lançamentos que o Marcos Antônio dá é de cara que é craque, que sabe o que faz com a bola, velho. E ele e o Danielzinho vem jogando muita bola no meio campo, rapaziada. Parece que os dois já jogam junto faz muito tempo. Os dois estão muito entrosados ali, então os dois parece que se conhecem há muito tempo. E esse meio campo do São Paulo que o Crespo tá formando é um meio campo que dá ritmo de jogo, que deixa o time mais leve. É um meio campo de marcação. Você acha que não, mas o Danielzinho corre muito, o Bobadilla corre muito, o Marcos Antônio corre muito. Então é um time que se entrega muito. Infelizmente aí o Bobadilla saiu aos 32 minutos de jogo, né? Mas pelo que apuramos aí até agora, né? Que tá recente aí ainda o final da partida, não tem muitas informações. Mas as informações é que foi só uma pancada ali, então ele preferiu sair para não tornar algo pior, mas pelo jeito não foi nada grave. Espero que assim seja, né? Porque é um jogador que vem fazendo, que tem sua importância no time. Não é um jogador tecnicamente brilhante, mas é um jogador que encaixou ali com o jeito que o Crespo joga. Então é um jogador muito importante para o São Paulo. E o São Paulo vem jogando muita bola, rapaziada. O Lucas Ramon estreou hoje como titular, né? Ele havia entrado aí contra o Primavera e já tinha jogado bem. Mas ele entrou no finalzinho do jogo, e naquele pós-jogo eu falei, cara, nós tem que ver mais desse Lucas Ramon, cara, porque o pouco que ele jogou eu gostei. E pra mim ele já tinha jogado mais que o Cedric da temporada inteira. E hoje ele entrou como titular e jogou muita bola, velho, muita bola mesmo. E o São Paulo, é o que eu falei, o jogo que parecia ser difícil, né? Teoricamente ia ser um jogo muito difícil para o São Paulo, muito disputado, mas o São Paulo tornou o jogo fácil. E 2-0 foi pouco, para você ver como o São Paulo tornou o jogo fácil, que 2-0 foi pouco. O Grêmio se salvou hoje de tomar uma goleada histórica, cara. Histórica. O Luciano perdeu um gol ali no final do primeiro tempo que não se perde. Perdeu um pênalti, o São Paulo perdeu inúmeras chances de fazer gol. Então era para o São Paulo ter ganhado hoje de 5-6 fácil, assim, tipo, se fosse 5-6, ninguém ia falar que não, era para ser isso mesmo. Era para ser isso mesmo, pelo que o São Paulo produziu, pelo que o São Paulo jogou, era para ter sido isso mesmo, rapaziada. Então o Grêmio se salvou aí de tomar uma goleada histórica e 2-0 ficou barato. E isso tudo porque o São Paulo se impôs na partida, o São Paulo que tornou o jogo fácil, né? Além disso, também teve um jogador do Grêmio que foi expulso logo no comecinho do segundo tempo, que também facilitou, mas aí o São Paulo não tem nada a ver com isso, né? Continuou jogando, já o primeiro tempo já tinha sido muito superior, quando estava 11-11 e 11-10, então o São Paulo foi muito, mas muito, muito melhor que o Grêmio. Vamos às notas dos jogadores. Eu anotei aqui para não ser injusto com ninguém, nem esquecer ninguém, então eu anotei aqui, vou ler para vocês aqui. Rafael, vou dar uma nota 7, não trabalhou no jogo, o Grêmio realmente não criou perigo nenhum para o Tricolor.
Vou dar uma nota 7, porque as bolas que foi no Rafael ele foi seguro. Alan Franco, também vou dar uma nota 7, não comprometeu em nada, foi seguro. O Sabino, cara, o Sabino pra mim foi um dos destaques do jogo, nota 8,5. Pra mim ele anulou ali um dos melhores atacantes em atividade no Brasil, que é o Carlos Vinícius, né? É o artilheiro do Brasileirão aí, tem 4 gols. E o cara não fez nada na partida, muito por conta da partida do Sabino, cara. 8,5 pro Sabino. Lucas Ramon, 8,5. Para mim, destaque do tricolor hoje. Primeiro, como eu falei anteriormente aqui no vídeo, estreia dele no Morumbi como titular. E o cara jogou muita bola. Ele havia jogado, né, contra o Primavera no Morumbi também, mas ele entrou no finalzinho e hoje começou como titular. E esse cara jogou muita bola, velho. Muita bola mesmo. 8,5 pro Lucas Ramon. Parabéns, Lucas Ramon. Que você continue assim. Você falou que está realizando um sonho, então continue desfrutando desse seu sonho aí. E parabéns pela estreia como titular aí no time do São Paulo. Enzo Dias. Esse cara é raça argentina, né? Não falta para ele. Nota 8. Ele disputa todas as bolas, ele não perde lance nenhum, né? Então, nota 8. Danielzinho, nota 8, joga muita bola. Ele e o Marcos Antônio ali parece que joga junto já faz uns 20 anos. Bobadilha, saiu ali, como eu falei, aos 32 do primeiro tempo. E até então ele vinha fazendo um jogo ali sem muito destaque, né? O meio campo ali estava mais o Danielzinho, o Marcos Antônio e o próprio Lucas se destacando mais. Tava mais sem destaque o Bobadilha, então vou dar uma nota 6. O Pablo Maia entrou no lugar dele. Vou dar uma nota 6 também. O Pablo Maia eu acho um jogador muito promissor. Para mim eu já criei muitas esperanças nesse jogador, muita mesmo, porque eu vi um potencial nele muito grande, mas às vezes ele entra muito afobado no jogo, muito pilhado, e hoje ele entrou assim, não precisava entrar desse jeito, e ele entrou e tomou um amarelo, poderia ter sido expulso ali no segundo tempo. Então assim, é um jogador que precisa ser mais equilibrado em campo. Hoje não precisava ele entrar do jeito que ele entrou, pilhadão no jogo, né? Tava um jogo tranquilo, o São Paulo tava jogando muito bem, então ele não precisava querer se impor, querer se mostrar que ele tava em campo ali e tal. Às vezes eu sinto que o Pablo Maia ele quer mostrar que ele é aquele volantão raiz, sabe? Camisa 5 bruto, e às vezes não precisa disso. Hoje mesmo no jogo não precisava disso. Marcos Antônio, o craque do jogo, nota 9,5 para ele. Esse cara joga muita bola, é craque. Os lançamentos que ele dá, a calma que ele tem, o jeito que ele joga de pegar a bola, levantar a cabeça, procurar alguém mais bem posicionado, procurar a jogada certa, tranquilidade, passe, lançamento, chute. Cara, esse cara joga muita bola. Lucas, 8,5, joga muita bola, Lucas. Vem retornando ali a confiança, né? Vem tendo confiança novamente, o que é muito importante para o Lucas, o que vai ser muito importante para o São Paulo também. E eu acho que essa temporada o Lucas vai surpreender muito, porque muitos falavam que ele nunca mais ia jogar como jogou um dia. E ele vem mostrando para o torcedor que pode render muita bola ainda para o tricolor, pode dar muita alegria para o São Paulo. 8,5 para o Lucas. Luciano, eu vou dar um 8,5 também, porque ele foi muito participativo. Porém, Luciano, o senhor perdeu um gol que não se perde no final do primeiro tempo, aonde São Paulo poderia ir para o intervalo ganhando de 2-0, muito mais tranquilo. E depois pediu para cobrar o pênalti que ele sofreu. E como o São Paulo já estava ganhando por 2-0, e ele tinha dado um gol pro Caleri, que ele deu aquele gol pro Caleri, né? Ele pediu para cobrar e errou. Então assim, se fosse um jogo que tivesse
brigado ali e tal, o São Paulo ganhando de 1-0 ou empate e tal, a nota dele ia ser muito mais baixa por conta disso. Mas como foi um jogo tranquilo e ele participou muito bem da partida ali, tirando esses lances desse gol que ele perdeu praticamente sem goleiro ali no final do primeiro tempo e o pênalti, vou dar uma nota 8,5 pro Luciano. Caleri, nota 9. Cara, o Caleri é camisa 9. Ó, tá aqui a camisa do Luiz Fabiano. Eu acho que assim, não se compara com o Luiz Fabiano, né? Pra mim, o Luiz Fabiano é muito mais ídolo e foi muito mais jogador que o Caleri. Mas o Caleri é camisa 9. O cara sabe fazer o pivô. O cara tem raça. A questão da raça argentina. Pô, hoje teve um lance no final do primeiro tempo que ele tava na defesa. Ele foi cobrir o Enzo Dias. Ou seja, o cara tá em todo lugar. O camisa 9, que era pra estar lá no ataque, tava lá na lateral esquerda cobrindo o Enzo Dias e tirando bola pro São Paulo. Então, assim, raça não falta, técnica também não falta. Ele fez um golaço que foi... ele tava impedido, né? Infelizmente ele tava impedido, mas depois ele fez o gol dele. Então, nota 9 pro Caleri, joga muita bola. E aí os jogadores que entraram, né? Eu já falei do Pablo Maia, o Tapia entrou muito mal, perdeu um gol ali embaixo da trave, nota 6. O Tapia é isso, né? Ele tem entrega, ele tem raça, mas tecnicamente é muito abaixo. E hoje ele entrou muito mal na partida. Parece que quando ele começa a partida, ele começa mais ligado, querendo mais. Quando ele entra, parece que ele entra meio desligado. Ferreirinha, cara, o Ferreirinha, eu não sei o que tá acontecendo com o Ferreirinha, cara, tem que se trabalhar com esse menino, porque é um baita de um jogador, mas, cara, todo jogo nós vai bater na mesma coisa ali do Ferreirinha, cara, ele pega a bola, ele vai pra cima de um, de outro, faz os lances dele lá, que ele faz muito bem, que o 1 contra 1 dele é muito forte. Mas na hora de finalizar a jogada, ou dar um passe, ou finalizar pro gol, ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim, mano. Parece que, sei lá, ele não consegue, não dá pra entender o Ferreirinha, cara. Ele entrou muito mal na partida, nota 5. Pra mim foi o pior do time, entrou muito mal, muito abaixo. E eu torço muito pro Ferreira, cara. Eu torço muito para que ele se dê bem, porque eu tenho muita esperança nele. Porque o 1 contra 1 dele é muito bom. Mas não dá para entender, rapaziada. Ferrarese, dá uma nota 6. Não participou muito do jogo ali. Entrou, o jogo já tava ganho pro São Paulo. O Grêmio não esboçava mais reação nenhuma. E o Pedro Ferreira também vou dar uma nota 6, o menino entrou bem, esse menino vai dar muito... Tem um futuro muito brilhante pelo São Paulo, se nós... Esse Pedro Ferreira é a mesma questão do Mike, cara, do lateral direito, assim... Se a torcida tiver paciência, se a comissão técnica souber usar ele, pode ser que ele tenha um futuro brilhante no São Paulo, cara. Ele parece ser um bom jogador, mas é aquilo, é garoto, vai errar... E a torcida tem que ter paciência. Hoje ele entrou bem no jogo, um jogo tranquilo, então ele entrou leve, foi para cima, partiu para cima em algumas jogadas ali, mas não fez muita coisa, então vou dar nota 6 para ele. E é isso, rapaziada, as notas foram essa. Quem diria que o São Paulo, que passou a ser um time que iria lutar pelo rebaixamento, tanto no Paulista como no Brasileiro, calma, não tem nada resolvido, é apenas a terceira rodada, mas quem diria que o São Paulo em 3 rodadas ia conseguir 7 pontos e contra adversários difíceis, porque pegou o Flamengo no Morumbi, um jogo muito difícil, pegou o Santos na Vila, que por mais que o Santos esteja ali num momento ruim na temporada, mas é difícil jogar lá, é muito difícil jogar na Vila, né? E querendo ou não, é um rival, então é um jogo, sempre foi difícil e sempre vai ser difícil jogar contra o Santos. E hoje pegou um Grêmio, aonde muitos falavam até que o Grêmio ia vir no Morumbi e amassar o São Paulo. Então, assim, quem diria que o São Paulo, nesses 3 jogos difíceis, ia conseguir 7 pontos, cara.
Então você vê como o futebol você vê como as coisas no futebol mudam muito rápido de um dia, de uma semana para outra, né? Tem vários fatores aí, todo mundo sabe que a mudança da presidência, né, a saída do Casares, a saída de alguns diretores, a chegada do Rafinha foi muito importante, a chegada do Lucas Ramon, a chegada de algumas peças ali foram importantes, né, Danielzinho, Lucas Ramon. Então, assim, as coisas mudaram. O São Paulo hoje estreou uniforme novo, a camisa nova 1, então estreou com vitória. E para muitos que achavam a camisa feia, com certeza, hoje, agora, nesse momento, tá achando a camisa mais bonita do mundo, né? Porque a vitória deixa o torcedor daquele jeito, né, rapaziada? Eu, particularmente, como eu falei, eu achei a camisa bonita, independente lá da questão do símbolo lá, se tava no estatuto, se não tava. Isso aí, cara, infelizmente quem autorizou esse modelo foi o Casares, né? Ele estava na frente ainda, então para mim ele errou, porque se está no estatuto que não pode, ele não pode autorizar, ele não pode passar por cima do estatuto do São Paulo. Porém, eu achei que ficou bonita, cara. Eu só não gostei da numeração. A numeração da New Balance lá, pra mim é muito feia. Pra mim não gostei. Se ela fosse toda preta, o número ia ficar legal. Agora aqueles negócios branco lá, não, pra mim não ficou legal não. Mas é isso, rapaziada. O Bigode vai ficando por aqui. Mais uma vez, lembrando a todos aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal do Bigode, ajuda o Bigode aí, estamos com 1.350 e poucos inscritos, então assim, passamos aquela marca de 1.000 inscritos, que é muito difícil chegar no YouTube. Então se inscreva, curta, comente, compartilhe com um amigo seu, pode ser São Paulino, pode ser de outros times, cara, compartilha aí. E agradeço a todos de coração, a todos que vêm acompanhando o Bigode, a todos que vêm curtindo aí, comentando, se inscrevendo no canal. Para quem assistiu o vídeo lá, vou falar um negócio interessante agora, hein, rapaziada. Para quem assistiu aí o vídeo de pré-jogo aí, o Bigode no palpite falou que ia ser 2-0 e os gols ia ser do Lucas e Caleri. Então acertei os 2-0 e quem ia fazer os gols, rapaziada. Cara, fiquei mó feliz por isso. Pode ser um negócio besta, mas eu fiquei feliz pra caramba, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Líder. Segue o líder aí, né? Quem diria, hein? Tricolor líder do brasileiro? Calma, calma. É igual o Toguro fala, né? Calma. 3 jogos só, mas é muito importante. 3 jogos de 9 pontos, o Tricolor ganhar 7. É muito importante, rapaziada. E é isso. Domingão tem Paulista, São Paulo e Ponte Preta. Jogo importante para São Paulo, né? Vale vaga para a próxima fase. É a última rodada do Paulista. Então, se eu não me engano, o jogo é 8h30, cara. Todos os jogos acho que vai ser 8h30 da noite. Então é isso, rapaziada. Até domingão. Domingão nós volta aí, São Paulo e Ponte. Valeu, rapaziada. Agradeço a todos mesmo que vem assistindo, que vem curtindo, que vem comentando, compartilhando aí os vídeos. Agradeço de coração. 2-0, vitória tricolor. Tamo junto, rapaziada.